Quais são os meus desafios como padre hoje? Quanto mais cresce a minha responsabilidade, a minha popularidade, maior deve ser a minha responsabilidade como comunicador. Você que é padre de paróquia, é a mesma coisa. À medida que o seu discurso começa a alcançar maiores distâncias, a sua responsabilidade cresce. A cada novo cristão que você batiza, a cada novo cristão que começa a ouvir o que você está dizendo, a sua responsabilidade cresce. E a necessidade da Páscoa surge, e a necessidade da Páscoa se torna imprescindível, porque senão, sem ela, nós não vamos conseguir ir muito longe. Porque ao final de tudo, por mais que você admire o que eu faça, o que eu fale, você espera de mim é a força do ressuscitado. Porque senão não tem sentido, minha gente. Não tem sentido. O que você realmente espera é que este programa provoque dentro de você aquele respiro novo, aquela vontade de ir adiante. Porque isso é bom demais. Quando no momento do seu cansaço, no momento daquele seu desânimo, você sente que uma nova força tomou conta de você, como se fosse um novo ar, inflando um pulmão que antes estava cansado de respirar. Eu não continuo respirando por você, mas não me custa nada, de vez em quando, dar um sopro. E acordar para que você volte a respirar. Da mesma maneira como nós fazemos como alguém que está morrendo afogado. Não é assim que funciona? Os primeiros socorros não é fazer uma massagem bastante intensa para que ele jogue fora aquela água que estava sufocando, que estava matando o seu pulmão, para que ele volte. No primeiro momento, às vezes, não precisa fazer até uma respiração boca a boca. O que é? É emprestar o ar para o outro. Mas nós não podemos ficar jogando o nosso ar para o outro o tempo todo, porque senão eu também começo a morrer. O outro, ao receber aquele impulso de nova vida, ao jogar fora aquela água que estava matando, volta a ter o dom de respirar sozinho. É a vida em Deus. Para isso serve o padre, o conselheiro, o amigo, a irmã que aconselha, que faz aquele trabalho dentro dos colégios, dentro dos hospitais. Para esse serve o trabalho do evangelizador. Para, no momento do nosso cansaço, inflar um novo sopro nos nossos pulmões, mas depois a responsabilidade de continuar respirando é nossa, é minha, é sua. Porque depois que termina tudo, só vai restar você e Deus. Você e o ressuscitado. E é isso que eu desejo. Que nessa Semana Santa, a cada dia, nas celebrações que a igreja está nos proporcionando viver, a gente possa identificar como é que está o meu processo de passagem. Onde será que estão fincados hoje os meus pés? Como é que estão hoje os meus afetos? Quais são as libertações que eu preciso viver? E fazer o que Moisés e o povo precisou fazer. Eu acho aquela passagem fantástica. O povo começou a reclamar, que chegou num determinado momento que estava o mar atrás aqueles que os perseguiam, e aí eles pedem para Moisés: e agora, Moisés, para onde que nós vamos? Se você disse que Deus estava nos prometendo que Ele iria nos libertar, o que a gente faz agora? Moisés fica apavorado, que certamente também não sabia o que dizer, vai lá rezar e fala: ó Senhor, você me pôs nessa fria, agora você me ajude a resolver. E Moisés recebe essa frase de Deus, que é fundamental para todo o processo de fé. Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que caminhe. Deus não mandou ficar: olha, espera lá que eu vou resolver o problema. Não. Diga ao povo que caminhe. E foi somente no momento em que aquele povo colocou os pés no Mar Vermelho que as águas começaram a se abrir para que o povo pudesse passar a pé enxuto, sair da escravidão para alcançar uma vida nova. O mesmo Deus quer fazer comigo e com você, eu não tenho dúvida disso. O tempo todo Deus quer que a gente ultrapasse os mares que nos amedrontam, os mares que nos escravizam, as situações que nos infelicitam. Mas para isso a gente precisa se colocar a caminho. Deus não vem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo
o que nos foi possível. Essa regra vale e nunca pode ser perdida de vista. Que a vida cristã, a dinâmica da Páscoa, depende de iniciativas nossas. Gente, muito obrigado, vocês que ligam, que fazem parte do programa, que escrevem seus e-mails, que mandam suas cartas. Estamos tentando responder todo mundo. Não é fácil, são muitas as cartas que chegam, situações muito delicadas, muito complicadas. Então, o nosso tempo aqui, nem sempre a gente consegue fazer de acordo com as expectativas que vocês têm, de mandarem uma carta hoje e serem respondidas em, no máximo, uma semana. Então, tenham paciência com a gente, nós estamos tentando responder todo mundo. Temos um trabalho, uma assessoria muito boa, pessoas muito sérias que trabalham diretamente comigo e que nos ajudam muito na leitura dessas cartas, com muito sigilo, com muita ética, né? E, sobretudo, com muito respeito humano. Então, à medida em que essas cartas vão sendo lidas, nós vamos tentando responder. O e-mail é um meio mais rápido, né? Porque a gente já tem a possibilidade de responder ele imediatamente sem a demora do correio. Temos um e-mail aqui muito interessante que me chamou a atenção. Padre Fábio, eu sou casada há 12 anos, tenho 2 filhas e agora estou grávida de um menino. Essa gravidez veio de forma inesperada e desde o dia que soube, falei a todos que era um plano de Deus para a minha vida, pois sempre tomávamos todo o cuidado para prevenir uma outra gravidez. Ontem fiz um exame de ultrassonografia e a médica me mostrou que 2 das medidas do bebê estão fora do padrão normal, o que indica sério risco de síndrome de Down. Vou precisar fazer mais exames complementares ainda. A chance é de 95%, mas a certeza só virá com o nascimento. A médica me disse que às vezes ocorre de haver esta medição e a criança nascer normal. É preciso esperar e confiar. Agora estou muito abatida, padre. Minha fé é enorme, mas sei que preciso orar e fico com uma dúvida. Como devo rezar? Devo implorar a Deus para fazer que seja só um erro ou que Ele cure o meu bebê? Afinal, nosso Deus é o Deus do impossível e a estatística não tem vez para a fé. Assim como na homilia de domingo, onde Jesus ressuscitou Lázaro, Ele pode dar uma vida normal ao meu filho? Ou devo simplesmente entender que a vontade de Deus não deve ser a nossa vontade e assim como Jesus aos pés da cruz, eu devo dizer, seja feita a sua vontade e rezar para que eu e minha família saibamos acolher esse bebê diferente, mas não menos amado. Sofro não por mim, mas porque sei que uma criança especial sofre muito mais que uma normal. Tudo é mais difícil para ela, e porque sei que mesmo a família sempre irá olhar diferente para ele. Eu e meu marido combinamos de manter isso em sigilo, pois não existe uma certeza. Estou mais angustiada, pois não tenho com quem dividir meu sofrimento. Minha filha, vou manter a sua identidade, né? Não preciso dizer seu nome, e mesmo porque são muitas as mulheres que passam por um processo assim, eu só gostaria de dizer uma coisa para você. Primeiro, é muito natural que esse sofrimento ocorra, porque quando você tem um filho com alguma espécie de deficiência, de alguma maneira você frustra o seu ideal de mãe. Isso é humano, minha gente. Por mais mística que seja a alma que acolhe esse filho no ventre, isso é humano. É natural que no momento em que você sabe que você não gerou um filho, a partir do conceito que nós temos, que eu acho particularmente perigoso, normal, você se acusa, quase que inconscientemente, de não ter sido capaz de gerar um ser humano de acordo com as suas expectativas. Então isso é natural. Agora, minha filha, eu lhe recomendo que você já comece a rezar pela cura, não do bebê. Eu acho que você se engana quando você diz que uma criança que tem síndrome de Down sofre mais do que as outras crianças. Tudo depende do lar que o recebe. Se você recebe o seu filho com amor, com carinho, se você dá a ele o melhor espaço que você puder dar, se você faz de tudo para que a sua criança seja bem recebida, seja bem amada por vocês, ninguém neste mundo poderá colocar nele outros traumas ou poderá desfazer dele,
porque a autoestima dele estará garantida pelo lar, pela família. A criança que tem síndrome de Down, que é bem acolhida em casa, que recebe o afeto, que recebe a educação com todos os limites e possibilidades que são próprias da vida humana, vai crescer integrada. Claro, as dificuldades são da sociedade. A gente precisa rezar pela cura da sociedade, não é pela cura dos nossos filhos. Quem estraga esses meninos e meninas somos nós. Ao olhar para eles com preconceito, ao olhar para eles de um jeito diferente, ou até mesmo projetar neles as nossas insatisfações. Não é? Por isso que eu digo para você, o primeiro coração a ser corrigido é o seu. Se virá com síndrome de Down ou não, não importa, mas o seu coração necessita dessa cura, para o que vier, como vier, é seu filho. E eu tenho certeza que pela maneira como você descreveu a sua situação, a maneira como você encara, você já está com meio caminho andado para não permitir que o seu filho seja um problema. Não o trate como um problema, não o interprete como um problema. Seu filho vai ter diferenças. Isso é maravilhoso. Você sabe que isso me libertou muito no dia que eu aprendi isso com a minha professora de psicologia lá em Brusque, a Udi. Ela dizia, não é pior, nem é melhor, é apenas diferente. Lidar com a diferença, ter um filho com síndrome de Down, exige uma maturidade muito grande da família. E eu vou te falar uma coisa, se a gente obedece aos impulsos dessa maturidade, desta passagem que nós precisamos fazer, você pode ter certeza que o seu lar vai ficar muito melhor. Isso vai humanizar você, seu marido, suas filhas e as pessoas que estiverem próximas de vocês. Preparem com muito carinho a chegada deste filho, porque ele será muito especial para vocês.